Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 59 e 60, que diz: Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Estamos diante de uma palavra onde nós vamos falar sobre Estevão. O primeiro mártir, o primeiro homem que foi ali martirizado por estar pregando o evangelho de Cristo, por estar vivendo esse evangelho. E nós observamos que no capítulo do número 7, Estevão ele vai falar ousadamente, falando ali àqueles homens, aos sacerdotes, e ele vai estar falando a todos aqueles que ali estavam ouvindo ele com bastante sabedoria, cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver Estevão falando sobre Abraão, sobre José, sobre Jacó, sobre Moisés, Salomão. Estevão ele vai falar com ousado, cheio do Espírito Santo. Isso incomoda, aqueles que ali estão ouvindo, aqueles que ali estão já julgando ele, e buscando ocasião para apedrejar. Nós observamos que ele deixa bem claro de que esses homens, os pais dele, podemos dizer assim, a geração passada, ela tinha matado os profetas, mandaram matar ali, até Jesus Cristo, e ele vai chamar ele de traidores, de homicidas, e ele diz: vós que recebeste a lei por ordem dos anjos e não guardaste. O que Estevão está dizendo? Mais do que conhecer a palavra de Deus, mais do que conhecer as escrituras, como o próprio Estevão ele demonstra, o quanto ele tinha conhecimento da palavra, eles precisavam praticar a palavra e não só ser homens que queriam que os outros fizessem e eles mesmos não fizessem nada, não praticassem. E é isso que incomoda quando Estevão fala. E Estevão ele vai deixar claro que muitos profetas foram perseguidos e mortos. Quando nós olhamos ao longo da palavra, nós vamos ver Urias, Jeremias, Isaías, Amós, Zacarias, Elias e outros, que foram realmente mortos. Jesus Cristo ele já tinham feito, a alusão a esses profetas. Jesus proferiu uma parábola sobre como os judeus continuamente rejeitavam a mensagem de Deus, e perseguiram seus mensageiros. Então já era de costume deles, já se passava de geração em geração, de que eles rejeitavam. E quando falavam e a palavra era para uma exortação, para um conserto, eles resolviam matar os seus profetas. E nós vamos observar que Estevão ali, ele vê a glória de Deus. No versículo 55, diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, de Jesus que estava à direita. Então Estevão, ele viu a glória de Deus, de Jesus, o Messias, à direita do Pai. Então, as palavras do discípulo foram semelhantes às de Jesus diante do Sinédrio. A visão de Estevão apoiava a reivindicação de Jesus. Ela irritou os líderes judeus que condenaram
Jesus à morte por blasfêmia. Por não tolerarem as palavras de Estevão, eles mataram Estevão. Nós precisamos entender e estar sempre entendendo em mente que talvez as pessoas não nos matem por testemunharmos a respeito de Cristo, né? Mas podem deixar claro que não desejam ouvir a verdade e tentar nos calar. A orientação é que nós devemos continuar honrando a Deus por meio da conduta, né, e das palavras. Né? Embora muitos possam rebelar-se contra nós, né, a mensagem, né, contra a mensagem que está sendo pregada, né, mas alguns seguirão a Cristo, porque nós vamos ver que a morte de Estevão causou um profundo impacto na vida de Paulo. Mesmo aqueles que se opõem, né, à palavra de Deus, eles podem mais tarde se voltar para Cristo Jesus. A morte de Estevão não foi em vão. Vamos ver que esse acontecimento, né, ele vai causar, né, um grande impacto. Né, a igreja vai ser perseguida, né, e nós vamos ver tudo isso, que o efeito da morte de Estevão, né, fez com que Filipe iniciasse a sua jornada evangelística. A morte de Estevão fez com que Paulo viesse se converter. A morte de Estevão também fez com que Pedro fizesse a sua primeira viagem missionária. E a morte de Estevão, né, através disso, a igreja de Antioquia, da Síria, foi fundada. Então, tudo tinha um propósito. E a morte dele movimentou ainda mais, né, e vidas vieram se render aos pés do Senhor. Nós falamos também de que, quando nós falamos da conversão de Paulo, né, ou melhor, Saulo, né, que também é chamado Paulo, ele foi o grande missionário cristão. Ele escreveu a maioria das epístolas do Novo Testamento. Saulo é um nome hebraico, né? Paulo, nome grego, que foi usado quando o apóstolo começou seu ministério voltado aos gentios. Quando Lucas mencionou Saulo pela primeira vez, este ia a todos os lugares, né, perseguindo os seguidores de Jesus. Há um grande contraste entre Saulo, o perseguidor dos cristãos, e Paulo, descrito por Lucas em Atos, como um seguidor, né, dedicado de Cristo e pastor talentoso. Paulo estava bem qualificado para falar aos judeus a respeito de Jesus, porque já havia perseguido os cristãos, entendia perfeitamente como os judeus se sentiam. Ele é um poderoso exemplo de pessoas que, na opinião da maioria, não poderia ser alcançado e transformado por Deus. Vamos ver que tudo isso, né, contribuiu. E vemos o quanto é importante, né, estarmos cheios do Espírito Santo, conectado com a palavra de Deus, para que possamos, né, entender. E nós vamos ver que Estevão, ele foi apedrejado, né, em invocação. Ele dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, a penalidade por blasfêmia, né, o ato de falar irreverentemente a respeito de Deus, era a morte, o apedrejamento. Então, os líderes religiosos estavam furiosos e fizeram com que Estevão fosse apedrejado sem um julgamento.
não entenderam que as palavras deles eram verdadeiras, porque não buscavam a verdade. Queriam apenas manter suas convicções religiosas. Então, que nós possamos também, estar tendo a sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor, para que nós não venhamos apedrejar, pessoas que estão sendo usadas por Deus, estão sendo ferramentas e instrumentos nas mãos do Senhor. Nós possamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. E tudo que o Senhor tem permitido, tudo que Ele faz parte da vontade soberana dEle para um propósito muito maior. E muito maior do que aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos, que nós estamos imaginando. Então, que a cada dia nós possamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Entender que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, mesmo que não seja a nós. Mas se tem a finalidade do reino do Senhor, para que o reino seja propagado, para que vidas e almas se rendam ao Senhor, nós possamos orar e nos posicionar, e colocar na posição a qual o Senhor, Ele deseja nos usar. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus ele possa te usar poderosamente.